Eu acabei de assistir a entrevista do presidente Vladimir Putin, que foi concedida ao canal de TV Rossiya 1 e também foi transmitida pela agência de mídia estatal russa TASS. Então, eu vou dizer para os senhores o que o Putin disse e depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. O Putin disse que, se continuarem as remessas de armas cada vez mais sofisticadas, inclusive mísseis de longo alcance, novos drones, ele disse o seguinte, que a entrega de novas armas para Kiev, que na opinião dele visa apenas arrastar o conflito pelo maior tempo possível, se começar, de alguma forma, a atingir os interesses estratégicos da Federação Russa, isso quando eu digo interesse estratégico, estou dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte, vocês vão colocar mísseis aqui de longo alcance no território ucraniano? Vão atingir o território russo? E aí ele mandou de viva voz, ninguém falou, não foi o Peskov, não foi o Lavrov, o Putin, de viva voz, ele disse o seguinte, tudo bem, vocês querem entregar mísseis de longo alcance, querem incrementar o armamento do exército ucraniano? E aí ele diz que atacará os centros de poder e os centros de decisão que armam os ucranianos nesse conflito com a Federação Russa. De viva voz, quando ele diz o seguinte, abre aspas, se eles forem fornecidos, os mísseis de longo alcance, tiraremos as conclusões apropriadas e usaremos nossas próprias armas, das quais temos mais que o suficiente para atacar instalações que ainda não estamos mirando. Os nossos objetivos passarão, então, a ser os centros de decisão e os centros de poder que armam o governo ucraniano. Ele disse que fornecer lançadores, foguetes de lançamento múltiplo para a Ucrânia, isso efetivamente não muda muita coisa, porque Kiev já tinha essas armas semelhantes antes. Mas, quando instado, quando perguntado se os mísseis de longo alcance foram cogitados como possíveis novos estoques, novas remessas, né, para os ucranianos, o Putin falou, não, tudo bem, não tem problema nenhum. E esse título, Jonathan, é importante dizer que eu detesto clickbait, detesto sensacionalismo, tá? Detesto clickbait, detesto sensacionalismo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Estas palavras do Putin foram ditas de viva voz, não é achômetro, né? Não é aquela opiniãozinha que veio no grupo da família dizendo que o Putin vai atacar e que essas coisas vão acontecer se, de alguma forma, os Estados Unidos continuarem colocando lá seu armamento sofisticado no território ucraniano. O que ele fez, de maneira muito clara, categórica, foi dizer, continuem entregando, entreguem aí os mísseis de longo alcance. Chegaram a cogitar mísseis de 500 quilômetros, que poderiam atingir as grandes cidades russas. Uma das alegações iniciais dos russos, ao começarem essa operação militar na Ucrânia, foi que os ucranianos, ao se aproximarem da OTAN, ao aproximarem o país, né, da quantidade de armamentos que chegavam ao território ucraniano por parte dos britânicos, dos Estados Unidos, isso mesmo sem entrar na OTAN, que o grande ponto era que mísseis podiam atingir suas cidades, isso era inadmissível. Só que hoje, Zé Cláudio, ele falou de viva voz e ele conseguiu responder a pergunta que foi feita no sentido dos mísseis de longo alcance que podem atingir as grandes cidades da Rússia.